Como é bom estarmos juntas mais uma vez para aprender do Senhor e da Sua palavra, do quanto Ele nos ama e o quanto Ele deseja que a gente busque a Ele com toda a nossa intensidade, todo o nosso coração, baseado sempre na verdade da Sua palavra, do Seu amor por cada um de nós. A palavra de hoje é um texto maravilhoso de se estudar, onde abre muito nossos olhos. Nós estamos indo para um momento onde as dores estão cada vez aumentando mais. O amor está se esfriando cada vez mais. Mas tudo isso são palavras da Bíblia, são palavras de Deus. Nós sabemos que Jesus está voltando e a sua vinda está cada vez mais próxima. A palavra de Deus nos diz que a vinda do Senhor será como uma mulher em trabalho de parto, onde as dores vão se intensificando cada vez mais, e é um sinal onde a gente saberá que a sua vinda está se aproximando. Quanto mais dores estão acontecendo no mundo, infelizmente estão acontecendo muitas dores no mundo, nos indicando que a vinda do Senhor está cada vez mais próxima e que nós devemos cada vez mais buscar nele, na palavra de Deus, as verdades e procurar viver como Ele deseja, para a gente o encontrar no final, né? Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 44, a partir do versículo 1. A palavra de Deus nos dizendo através de Isaías: o Senhor é o único Deus. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre. A palavra de Deus nos mostrando que desde o ventre materno nós somos formados, somos criados por Ele. Infelizmente, muitos não dão valor à vida, acham que podem tirá-la, criar leis que podem legalizar, tirar a vida de um ser criado por Deus. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Nós somos, eu e você, somos eleitos para ser filhos de Deus. Nós somos dele. Nação santa. Nós somos uma nação santa, devemos procurar viver em santidade, no caminho do Senhor. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus é o nosso governante. Deus é o nosso tudo. Nós somos propriedade exclusiva dele, apenas dele, somente dele. É isso que a palavra de Deus nos diz, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos que proclamar a Jesus Cristo, que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Proclame Jesus onde você estiver. Fale dele. Sinta orgulho de falar da palavra dele, de ouvir a palavra dele, de buscar a ele. Continuando, Isaías 44, versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento, a terra seca, que não produz frutos. Quando a gente está sedento, é ele que vai derramar água sobre a nossa terra sedenta, sobre o nosso coração seco. E torrente sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, ou seja, sobre os que virão.
e a minha bênção sobre os teus descendentes. Busque ao Senhor, e toda a sua descendência será abençoada por Ele. E brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor, outro se chamará do nome de Jacó, e outro ainda escreverá na sua própria mão, eu sou do Senhor. Tenho orgulho de dizer, eu sou filha de Deus, eu pertenço a Deus, eu sou propriedade exclusiva de Deus. É assim que eu e você devemos nos declarar filhas e filhos amados de Deus. Seguir este manual da fé, que é a Bíblia, baseados nas palavras dele. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor. Deus é o nosso Redentor. O Senhor dos exércitos. Ele dizendo, eu sou o primeiro e sou o último, além de mim não há Deus. Quem há como eu, feito predições, ou seja, aquele que diz o que vai acontecer lá na frente, e é exatamente do jeitinho que ele diz, assim acontece e está acontecendo. Só quem não quer ver e enxergar, para não perceber que tudo que a palavra dele nos diz está acontecendo e vai acontecer. Desde que estabeleci o mais antigo povo, quem há como ele, que o declare e o exponha perante mim. Se a gente conhece alguém como Deus, que declare a ele, que exponha perante ele, que esse anuncie as coisas futuras, as que hão de vir. Não existe outro igual a Deus. Não vos assombreis nem temais. Vós sois as minhas testemunhas. Deus dizendo, eu e você, aqueles que amam a Deus são testemunhas dele. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça, Deus nos dizendo. Abra sua Bíblia também em Isaías capítulo 40, aqui Deus deixando uma exortação a seu povo, a todos aqueles que dizem, eu amo a Deus, eu sou esse povo exclusivo, propriedade exclusiva de Deus. Se eu e você nos declaramos um povo exclusivo de Deus, propriedade dele, sacerdócio, povo escolhido, nação santa, nós temos que seguir as palavras dele. E aqui ele nos deixa um ensinamento para que a gente vá bem e siga a sua vontade. Coisa que muitas vezes não acontece neste mundo. E a gente se pergunta, por quê? De tantas coisas acontecendo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é aqui que a gente vai conhecer a verdade de Deus. Capítulo 40 de Isaías, versículo 12. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Na concha da mão, Deus mediu as águas. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro, quem o ensinou? Deus não teve conselheiro, Deus não teve quem o ensinasse, Ele é o único soberano, aquele que era, que é e que há de vir. Com quem tomou ele conselho? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Quem foi? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. Para ver a grandiosidade de Deus, as nações são consideradas como um pingo de água que cai de um balde. E como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Quão pequeno somos. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. A gente vê pelos terremotos, as tempestades, o poder, a grandiosidade, a majestade e a magnitude do poder de Deus. Com quem comparareis a Deus? Há comparação? Não há. Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele?
Não há nada igual a Ele. Não há nada semelhante à sua força, ao seu poder, sua bondade. E Ele nos deixa as instruções aqui. Continuando, Isaías 44, a partir do versículo 9, o Senhor tem um texto ao qual nós precisamos abrir nossos olhos e entendê-lo, sem discutir, apenas crer na sua palavra. Todos, aqui a palavra do Senhor começa, todos, versículo 9, inclui todos. Todos os artífices de imagem de escultura são nada. Antigamente, criavam-se esculturas, dizendo que eram deuses, que podiam muitas coisas. E o Senhor viu que era preciso orientar os seus filhos, sua nação eleita, para tomar cuidado quanto a este proceder que existia na época. Todos os artífices de imagem de escultura são nada. Todos os artesãos que criam imagens, todos aqueles que fabricam, que criam, elaboram e fazem as imagens de escultura, ele diz aqui, são nada. As suas coisas preferidas, ou seja, fazer esses artífices, são de nenhum préstimo, não servem para nada, não tem valor algum, Senhor Deus falando. Eles mesmos, ou seja, os mesmos que fabricam, são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Ou seja, eles mesmos são testemunha de que os artífices que eles fazem, as esculturas que eles fazem, não têm entendimento, não veem. Então, eles mesmos vão ser confundidos no final. Capítulo 40 de Isaías, versículo 19, nos diz: o artífice funde a imagem, e o ourives é, como a gente já teve na outra ministração, aquele artesão responsável por fazer peças de prata, de bronze, de ouro, né? O artífice funde a imagem, e ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. Coloca dentro de uma espécie de uma moldura, né? Um quadradinho, alguma coisa que faz assim para colocar ali dentro. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, uma madeira boa, uma madeira firme, e busca um artífice, uma pessoa que trabalhe nessa madeira, um perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile, esculpir uma imagem ali na madeira que não tombe, né? Que não caia para os lados, que fique em pé. Acaso não sabeis? Deus perguntando. Porventura vocês não ouviram? Não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Vocês não têm ouvido desde lá atrás que quem criou tudo, quem criou todas as coisas, quem é o poderoso Deus, é Ele? Ele criou tudo do zero, o homem do pó da terra? Não tem ouvido? Ele continua no Isaías 44, versículo 10. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Quem faria uma coisa dessas? A palavra do Senhor começa nos dizendo a loucura, a insensatez da idolatria. Então ele pergunta, quem faria uma imagem de escultura que não tem valor nenhum? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 20, versículo 1. Em Êxodo 20, versículo 1, Deus nos deixa os 10 mandamentos. Em Deuteronômios, capítulo 5, do 1 ao 21, ele repete esse ensinamento. Êxodo 20, versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus,
que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Vocês lembram que Deus libertou seu povo, né? Através da vida de Moisés instruindo o seu povo. E os libertou, passou pelo Mar Vermelho, rumo à terra prometida. Não terás outros deuses diante de mim. Os 10 mandamentos. Versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás. Adorar é se prostrar, se ajoelhar, cultuar. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Se nós queremos que a nossa geração vá bem, vamos seguir as palavras de Deus. Ele visita a nossa iniquidade até a 3ª e a 4ª geração dos nossos descendentes, se nós não andarmos nos seus caminhos. Daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia, ó, Deus tem misericórdia, até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deuteronômios 4, versículo 15. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo. Aqui é quando o Senhor aparece a Moisés. Ele não demonstrou a sua face, o seu rosto, para que ninguém fizesse imagem de Deus. Então ninguém conhece a face de Deus. Para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem. Viram só, ó. Guardai cuidadosamente, pois aparência nenhuma, ou não viram rosto nenhum, no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. Então aqui Deus dizendo que nós iremos nos corromper se nós tivermos em nosso lar uma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. Então, guarda-te, não levantes os olhos para os céus, vendo o sol, a lua, as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, que foi ele que fez, e seja seduzido a inclinar-se perante eles, e desculto aqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então, muitas pessoas adoram as estrelas, adoram a lua, os astros, e esquecem-se que Deus que repartiu para todos os povos, para todos os céus, e Ele que criou. Então, adoram, se prostram diante daquelas imagens feitas, né? Muitos se prostram diante de animais, outros de esculturas semelhantes a homens e a mulheres. E não é esse o desejo de Deus para a nossa vida, é isso que a palavra dele está nos dizendo. Eis que todos os seus seguidores, ou aqueles que seguem estas esculturas, estes artífices, aqui em Isaías 44, versículo 11, eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices, ou seja, aqueles que fabricam essas peças, não passam de homens. Homens como eu e você criam essas imagens, criam esses deuses, né? Não passam de homens. Ajuntem-se todos e apresentem-se apresentem-se. Espantem-se e sejam a uma envergonhados. No final, todos estes que fabricam estes ídolos que são adorados por muitos serão envergonhados. É isso que a palavra do Senhor está nos dizendo. Versículo 12. O ferreiro faz um machado, trabalha nas brasas. O ferreiro é aquele que trabalha com ferro, né? Ele faz um machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo
a martelo, a martelada, que naquela época era esse as formas de artífices, de artesãos que existiam, né? No ferro, na madeira. E com o ferro ele vai batendo ali, isso que a palavra do Senhor está dizendo, e vai formando um ídolo e forja-o com a força do seu braço. Vai dando forma, né? Com a força do seu braço. Ele tem fome, pois ele é humano, ele é criado de Deus, ele é uma criação de Deus. E a sua força falta, e se ele não bebe água, ele desfalece. Então, este homem que forja, que forma esse ídolo, é um homem. Ele sente fome, ele sente sede, se ele não beber da água e se alimentar do alimento que Deus criou, ele vai desfalecer, a palavra nos dizendo. 44, versículo 13. O artífice em madeira estende o cordel, aquele homem que trabalha com a madeira, estende o cordel. O cordel é um fio, um barbante de medir, de ver os tamanhos e as proporções. E com o lápis esboça uma imagem. Então, esse que trabalha em madeira desenha com um lápis a imagem, né? Alisa-a com a plaina. Quem conhece a plaina é para alisar a madeira. Marca com um compasso e faz a semelhança e a beleza de um homem que possa morar em uma casa. Então, são as imagens que Deus está falando que moram dentro dos nossos lares. Vejam só que lindo esse versículo 14. Um homem corta para si cedros. Cedros é uma espécie de árvore. Toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. O pinheiro que esse homem planta, da semente que o Senhor criou, ele planta esse pinheiro e a chuva e o sol, Deus o faz crescer, não é mesmo? Tais árvores servem ao homem para queimar, e com parte de sua madeira ele se esquenta e cozinha o seu pão. Então ele vai lá na floresta, escolhe uma árvore, derruba ela, e a palavra de Deus nos diz que com esta árvore ele se esquenta, ele queima e ele cozinha o seu próprio alimento. E também faz um Deus e se prostra diante dele. Ah, mas eu não estou adorando a imagem de um Deus. Sempre que a gente se prostra, a gente está declarando que é um Deus, porque a palavra nos diz que o único a ser adorado, o único digno de nos receber de joelhos diante dele é Deus. Então, e faz um Deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Versículo 16. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer, cozinha seu alimento. Assa e farta-se com aquela mesma madeira. Também se aquenta e diz: ah, já me aquento, contemplo a luz. Estou aqui quentinho, estou vendo o fogo. Então, do resto da madeira, faz um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela. Estranho, não é mesmo? Com a mesma madeira que ele queimou, o restante ele usou para fazer um Deus, um ídolo. Prostra-se, se ajoelha diante dela e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, és meu Deus. Quantas pessoas fazem esse ato de se ajoelhar diante de um pedaço de madeira que o restante dela foi descartado? Seus olhos estão fechados, né? Infelizmente, é incoerente, né? O que acontece. E hoje em dia existem outras matérias-primas, né? Antigamente a palavra do Senhor dizia aqui do ferro e da madeira porque era o que era mais utilizado. Hoje mudaram um pouco, existem outros elementos para fazer esses artífices, para fazer essas esculturas, não é mesmo? Mas tudo é retirado da natureza, tudo é retirado daquilo que o Senhor produziu. Versículo 18. Nada sabem, nem entendem. O Senhor dizendo, vocês não sabem e não conseguem entender. Porque se lhes grudaram os olhos. De quem que se gruda os olhos? De uma pessoa cega. Deus dizendo, vocês estão cegos, né?
para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Falta de entendimento. As pessoas estão cegas, não conseguem ver o caminho da luz, o caminho correto a seguir, discutem e não entendem realmente. Não aceitam o que o Senhor diz através da sua palavra. Para nós cristãos, a Bíblia é um instrumento que Deus fala conosco. É através da Bíblia que Ele consegue falar com cada um de nós. Versículo 19. Nenhum deles cai em si. Todos, nenhum deles cai em si. Já não há conhecimento nem compreensão. O Senhor está dizendo que estão ficando tolos, sem compreensão. Para dizer, não conseguem entender e dizer, nossa, metade eu queimei e cozinhei o pão sobre as brasas. E faria eu do resto uma abominação? Aqui o Senhor diz que as imagens de esculturas para Ele são abominações. Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Então a gente não consegue ter esse discernimento. Deus dizendo, estão com os olhos grudados, estão cegos e sem entendimento, que não conseguem entender. Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza o seu coração. Ou seja, está colocando a sua fé, a sua vida diante de um pedaço de madeira que amanhã, se for lançado ao fogo, vai virar cinza. E olha o que Deus diz, tal homem se apacenta, coloca sua fé na cinza. O seu coração enganado o iludiu. Deus dizendo que o seu coração o enganou. Ele ficou iludido com aquilo. No Salmo 102, versículo 9, nos diz, por pão eu tenho comido cinza. Eu estou achando que é pão, mas é cinzas. Não é, o pão não é a palavra do Senhor, né? A pessoa não entende que o pão é a palavra do Senhor e não as cinzas. Por pão eu tenho comido cinzas. Aquela imagem, se colocada no fogo, vira cinza. E as pessoas depositam a sua vida, a sua confiança ali, né? O seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma. Então, se a gente não deixar a palavra de Deus abrir os nossos olhos, nós não poderemos livrar a nossa alma, porque nós estamos se ajoelhando diante daquele que não é o nosso Deus. E nem dizem, estão enganados que não conseguem dizer, não é mentira naquilo em que eu confio? Aqui a palavra dizendo que o coração está tão enganado que não consegue nem perceber, nossa, mas isso que eu confio não é mentira? Né? Então Deus diz para nós abrir os nossos olhos e enxergar e deixar Ele nos curar e nos tratar, tirar essa cegueira espiritual que nos cerca. Veja Provérbios capítulo 3, 1 e 2. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não esqueça do ensino de Deus. Se você está ouvindo este texto hoje, creia nas palavras dele. Acredite que o que ele fala é verdade. Não saia dos seus ensinos. Olha, teu coração guarde os mandamentos dele, porque te acrescentarão anos de vida e de paz. Nós teremos paz nesta terra, que é o que está faltando, é paz. Aumentarão os nossos dias. Que alegria será quando a gente seguir o caminho do Senhor e crer que Ele pode e Ele faz todas as coisas. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Paulo está falando a Timóteo, né? Este é o dever que te encarrego. Mantendo fé, devemos manter sempre a nossa fé no Pai, em Jesus Cristo, Filho amado. E boa consciência.
Gente, nós temos uma consciência maravilhosa. Deus nos dá sabedoria, basta pedir a Ele. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Se nós não deixarmos o Espírito Santo trabalhar nosso coração e a nossa consciência, que nós possamos aceitar a palavra do Senhor, porque muitas vezes a gente lê e não aceita a palavra do Senhor, a gente ouve e não aceita, a gente está indo contra a palavra do Senhor. Como Paulo disse a Timóteo, nós iremos naufragar na nossa fé, nós iremos afundar. E um naufrágio, há muito poucos sobreviventes. Então, que nós possamos nos agarrar na palavra do Senhor, crer no que Ele diz, deixar de cultuar a ídolos, deixar de nos prostrar diante de imagens, que é isso que a palavra do Senhor está nos dizendo. Jesus disse que Ele era o único intercessor, há um só mediador entre mim e Deus. Mediador é aquele que acerta as coisas e que faz com que a gente chegue até Deus. Jesus é aquele que leva nossas orações até o Pai. Jesus é aquele que tem piedade de nós. E Jesus sempre intercederá por nós. A Deus, Ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso único mediador. Somente Ele é a verdade, o caminho e a vida, o caminho que leva até o Pai. Que você possa entender, minha irmã, as palavras de Deus, que é um gesto de amor, de carinho, de cuidado para comigo e para com você. Ele deixou as suas palavras para que a gente tenha clareza do seu grande amor para conosco. Não pense que são minhas estas palavras, esta é a palavra de Deus. Estou apenas passando para vocês, claro, lembrando que a gente respeita, sempre deve respeitar as opiniões do próximo, as escolhas do próximo. O que a gente não pode deixar de fazer é anunciar a palavra de Deus, sempre com muito amor, muito carinho e educação acima de tudo. Que você fique no amor, na graça, no entendimento de Deus, no amor de Jesus Cristo, e que o Espírito Santo possa habitar o seu coração. Em nome de Jesus. Amém.